Então, dando continuidade à nossa matéria de direito administrativo, hoje o objeto da aula é a administração pública. Vamos aqui compreender de modo mais a diferença que se dá entre entes públicos, Estado, município, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, três poderes. Vamos voltar a falar desse assunto. E isso é um aperfeiçoamento, é um caminho. A gente não aprende tudo numa só aula, tá certo? No conjunto de explanações que a gente vai tendo mais maturidade e compreendendo esse assunto. Vocês vão ver que eu vou abordar anulação de ato administrativo, responsabilidade civil do Estado, e eu volto a falar sempre, se for uma autarquia, se for empresa pública, se for um órgão do Poder Judiciário. Então, eu sempre vou voltar a falar desses conceitos que serão abordados hoje, de administração direta e indireta, para que vocês, ao final do curso, saibam diferenciá-los de modo bem apropriado, tá bom? Então, primeiramente, eu queria só colocar para vocês que o conceito de administração pública, eu vou adotar o conceito bem genérico mesmo, que a administração pública vai abranger tanto a atividade que é mais comum, a atividade meramente administrativa, tá? Das pessoas jurídicas, mas também, inclusive, atividades que os órgãos de governo exercem, tá? Por exemplo, ministérios, tá? Até se você pensar em poder legislativo, vai poder fazer parte da administração pública, poder judiciário. A administração pública vai contemplar todas as atividades dos três poderes. Só que esse todas vai ter um limite, porque algumas dessas atividades são atividades políticas e jurisdicionais. Mas, assim, todas as atividades dos três poderes que não são jurisdicionais e políticas, votar uma lei, etc., vão estar aí inseridas dentro do contexto de atividade administrativa. E mesmo que seja uma atividade política e jurisdicional, ela vai estar sendo desempenhada pela administração pública. Então, o legislativo está lá votando uma lei. O Poder Legislativo faz parte da administração pública? Faz. O Judiciário faz parte da administração pública, o Supremo Tribunal Federal? Faz. Todos os órgãos do Estado e do governo, mesmo que exerçam função política, vão estar desempenhando o papel, né, de administração pública. Agora, às vezes, esse papel de administração pública não vai ser uma função, uma atividade administrativa, tá? Então, só para a introdução, a administração pública contempla você enxergar todos os órgãos, todos os poderes, todos os entes estatais, ok? Só revendo aqui rapidamente, eu já abordei essa diferenciação, forma de Estado, forma de governo e sistema de governo. Forma de Estado é a diferença entre Estado unitário e federado, abordei isso para vocês, que no artigo 1º da Constituição é dito que a República Federativa, está falando a federativa é a forma de Estado e república é a forma de governo, né? Inclusive, o Brasil, ele, na década de 90, né, teve um plebiscito acho que foi 93, para discutir forma de governo e sistema de governo. Isso foi levado para a população para saber se queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Então, foi mantido, né, o sistema que a Constituição já colocou como desenho, como norte, que era a república presidencialista. Nós já experimentamos na nossa história monarquia, parlamentarismo e por aí vai, ok? Qual é o melhor, professor? Não tem melhor, cada país se ajusta aos seus costumes, etc. Né? Não seria... Eu me lembro, eu era criança nessa época, 93, né? 93, eu tinha 4 anos de idade, né? Eu sou de 79, então... Mas eu me lembro das propagandas, tá? De república e monarquia, e era assim, eu era um defensor da monarquia quando tinha 4 anos de idade, porque a propaganda, ela colocava assim, olha como vai ser o Brasil se nós formos adotar uma monarquia, e mostrava as fotos de Londres, os castelos, as pessoas bem vestidas, olha que coisa maluca, né? Uma criança não tem muita noção como ela cai numa propaganda política enfim, como muitas pessoas caem, né? Mas vamos deixar isso mais na frente, eu posso falar de propaganda em outra aula.
Ok? Hoje, como nós vamos falar de administração direta e indireta, eu preciso que vocês saibam a diferença entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Nós temos as pessoas físicas, pessoas naturais, todos nós, tá? E temos as pessoas jurídicas. Não confundam pessoa jurídica com CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é da Receita Federal. Não é o fato de você ter um CNPJ que você é uma pessoa jurídica, tá bom? Até porque, por exemplo, tem órgão público que tem CNPJ, ele não é uma pessoa jurídica, tem consórcio, convênio entre duas entidades administrativas que tem um CNPJ na Receita Federal, mas eles também não são pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas são essas aqui que estão previstas em lei, no Código Civil, tá bom? Quais são, professor? Nós temos as pessoas jurídicas de direito público, interno, né? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Artigo 42, são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros. Então, o Brasil, enquanto estado estrangeiro, é uma pessoa jurídica de direito público externo também. E todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, sei lá, Organização dos Estados Americanos, OEA, ONU, OMC, tá? OMS, enfim, isso aí pode ser considerada também, a depender da sua constituição jurídica, uma pessoa jurídica de direito público externo, tá bom? Mas, assim, o que vai interessar para a gente são as pessoas jurídicas de direito público interno e as pessoas jurídicas de direito privado. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado? Associação, sociedade, fundação, organização religiosa, partido político e empresa individual de responsabilidade limitada. Então, olha as pessoas jurídicas de direito público, olha as pessoas jurídicas de direito privado. Primeira pergunta a vocês: onde é que está a administração pública? Ah, professor, a administração pública está lá em cima, são as pessoas jurídicas de direito público. Não somente isso, pessoal. A gente vai estudar na aula de hoje que nós temos entidades da administração pública que são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Sobretudo, sociedades, tá bom? Sobretudo, sociedades, tá? A gente vai ver o papel da empresa pública e da sociedade de economia mista, que são sociedades anônimas. Quando você vai estudar no direito empresarial, nós temos as sociedades limitadas, né, que é LTDA, limitada, que é a mais comum, sociedade anônima, sociedade simples, sociedade comandita, tá bom? Então, quando a gente pensa em empresa, em geral, empresa é uma sociedade, salvo se for empresa individual, que é até uma inovação, uma coisa recente, né? Que a legislação do Simples, dentre outras, foi mudando e foi prevendo a possibilidade de empresa individual de responsabilidade limitada. Ok? Alguma pergunta? Então, Professor, pessoal, pois não, pois não. bom dia. Dá para o senhor me dar um exemplo só as demais entidades de caráter público criadas por lei, que são pessoas de direito público? Por favor. Posso, por exemplo, uma fundação criada por lei, ela não está aí nesses incisos, mas é uma entidade de caráter público criada por lei, tá? Então, nós temos vários casos de fundações que foram criadas por lei. FUNAI, IBGE, CNPq, são fundações criadas por lei. Elas são equiparadas aí a uma autarquia, parece uma autarquia, tá? Então, Tá ótimo, professor. são pessoas jurídicas de direito público, tá bom? Então, Professor, passar. Pois não, Paulo? o IBGE ele é uma fundação pública, é isso? É, é uma fundação pública. Mas ela é de direito público, né? Isso. É uma fundação Beleza. pública com personalidade jurídica de direito público. É como se fosse uma autarquia, o IBGE, tá bom?
Então, nós temos pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, tá? A administração pública está onde, professor? A administração pública, a priori, está aí em cima, são as pessoas jurídicas de direito público. Porém, nós vamos ver que, às vezes, a administração pública direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles criam entidades, dão autonomia para essas entidades, e algumas dessas entidades são entidades privadas, são pessoas jurídicas de direito privadas. Por exemplo, as empresas públicas e sociedade de economia mista são sociedades privadas, sociedades anônimas. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, mas fazem parte da administração pública. Só que essa administração pública é o que a gente vai já explicar, que é a administração indireta, tá? Então, eu sei que isso é confuso, eu sei que vocês vão sair daqui meio tontos, eu sei que isso não se aprende de uma hora para outra. Eu demorei a absorver isso. Se você pegar isso no livro, tem livro que explica isso em 40 páginas. Isso é meio confuso. Mas como a gente vai abordar, voltar, etc., eu tenho certeza que vocês vão compreender. Ok? Primeira coisa, nós temos pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. Entendi. Segunda coisa que eu quero que entenda: nem todas as entidades da administração pública são pessoas jurídicas de direito público. Algumas podem ser pessoas jurídicas de direito privado. Aprender essas duas coisas, vamos em frente. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade em perguntar, tá bom? Outra questão que nós temos que abordar aqui é a ideia de centralização, descentralização e desconcentração. Centralização ocorre quando a administração, quando o Estado, aliás, quando eu falo Estado, aqui eu estou me referindo aos três entes estatais: União, Estados e municípios. Às vezes eu vou deixar de falar Distrito Federal porque está implícito aí: União, Estado, Distrito Federal e municípios. É como se fosse União, Estado e município. Tá? Então, quando União, Estado, Distrito Federal e municípios desempenham diretamente as atribuições que a Constituição coloca para o Estado não manda você prestar saúde, o Estado não manda você prestar o serviço da educação, o Estado não manda você prestar o serviço de segurança, o Estado não manda você prestar o transporte. Então, quando União, Estado, Distrito Federal e municípios diretamente prestam esses serviços, a gente está falando de centralização, ele está centralizando a prestação de serviços. Tá bom? Ok? Essa centralização tem até um sinônimo, né, para isso, que a doutrina coloca. É chamado também de administração direta, né? A administração direta é quando os entes públicos, que são União, Estado, Distrito Federal e municípios, prestam diretamente os serviços constitucionais que a eles são determinados, tá? Agora, pode acontecer, meus amigos, que às vezes esses entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles não desempenhem diretamente essas atribuições por meio dos seus órgãos. Aí o que é que eles fazem? Eles criam outras pessoas jurídicas. Volta lá para o conceito de pessoa jurídica. Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e outras pessoas criadas por lei. Pessoa jurídica de direito privado, sociedades. Eu vou falar mais de sociedade porque associação e tal, não existe muito isso quando o Estado cria. Então, ou o Estado presta diretamente pela administração direta, quem faz parte da administração direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou ele cria outras entidades, tá? Que entidades são essas? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então, ou o Estado cria entidades, entrega atribuições para ela, ou o Estado também pode delegar isso para um particular. Então, por exemplo, o serviço de transporte. O Estado pode criar uma empresa de transporte. Por exemplo, nós tínhamos no município de Fortaleza, qual era o nome da empresa de ônibus? Era tipo... Alguém lembra daquela empresa de ônibus
que faz hoje só o transporte escolar dos estudantes é a... Esqueci, mas empresa de transporte urbano do município. Estou tentando pensar, é TUSA, isso, empresa de transporte urbano, isso mesmo, é TUSA, ou seja, tanto pode o Estado criar uma empresa para fazer o serviço de transporte, como ele não. Cabe ao particular comprar uma linha de transporte, a linha Fortaleza Papicu, ou, desculpa, a linha Messejana Papicu, Papicu, que são bairros, né? Papicu Parangaba, Parangaba Barra do Ceará, ou seja, ou o Estado constitui empresa de transporte, ou ele pode também delegar para um particular. Então, existem várias maneiras dele prestar o serviço de transporte. Pelo menos três eu coloquei aí. Ou diretamente, ou ele cria uma empresa para isso, ou ele contrata uma empresa privada. Tem três formas do serviço de transporte ser prestado. Ok? É tipo uma terceirização, professor? Sim, é tipo uma terceirização, tá? Mas é um, é um outro conceito. Só quero que vocês entendam aqui, primeiramente, ou o Estado desempenha diretamente as atividades, centralização, ou ele entrega para outras pessoas, descentralização. E o que é a descentralização? A descentralização, ela vai poder ocorrer mediante outorga, quando o Estado cria uma pessoa jurídica e a ela transfere determinado serviço público. Então, por exemplo, a educação federal, a União, criou uma pessoa jurídica, várias, aliás, autarquias, e transferiu o serviço de educação para essas autarquias. Se vocês pensarem nas universidades federais, são autarquias, ou seja, a União criou, ela transferiu a prestação de serviço público para as autarquias. A União não presta serviço de educação superior. Não tem nenhuma universidade, não tem, desculpe, não tem nenhuma escola, né? Tudo bem que o Ministério da Educação, ele pode fazer um curso, mas não é uma universidade. O que o Ministério da Educação faz é mais uma regulamentação do ensino público. Tá? Quem está lá prestando serviço público, vai acolher estudantes, contrata professores, etc., são as universidades. Ok? Quer dizer, professor, que a União poderia ter órgãos diretos para prestar o serviço de ensino? Pode. Pense no estado e no município. O município de Fortaleza, o município de São Paulo, etc., na maioria das vezes, os municípios eles não criam outros órgãos, eles desempenham diretamente o ensino, tá? Através das suas secretarias de educação. Então, alunos do ensino infantil, né, vão lá para as escolas de ensino infantil, creches, etc., e lá são pessoas que fazem concurso público para a Secretaria de Educação, ok? Então, não é uma autarquia, é um órgão do município, no estado também. Então, essa questão de técnica administrativa é muito planejamento administrativo, tá? Por exemplo, até as entidades, eu estou colocando aqui para vocês, as entidades da administração pública indireta são, ó aqui, ó, quando o Estado cria, está sublinhado aí na apresentação para vocês. Essa descentralização ocorre quando o Estado cria uma entidade, uma pessoa jurídica, e a ela transfere. É o que ocorre na criação das entidades da administração indireta, que são autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Quer fazer uma pergunta, Catiane? Ok? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está bem? Está tranquilo? Ok. Podem ligar o microfone e responder na hora, viu, pessoal? Porque senão dá esses gaps aí. Eu preciso que vocês... Enfim. Então, voltando aqui, que senão me perco, eu vou ter que esperar o chat abrir e tal. Pode ligar o microfone. Tá ok, professor. Então, a descentralização ocorre quando o Estado transfere para essas entidades da administração indireta, né?
Professor, estou falando de educação aqui, só para ver como isso é planejamento administrativo. A educação tanto pode ser prestada diretamente, através dos seus órgãos, por exemplo, a Secretaria de Educação. No caso do Estado do Ceará, nós temos escolas estaduais vinculadas à Secretaria de Educação, tá? Só que olha a educação superior como é diferente. A União resolveu fazer autarquia. O Estado do Ceará, por exemplo, ele tem uma fundação. A UES é uma fundação. A Universidade Estadual do Estado do Ceará é uma fundação. É igual ao UFC, ou seja, o ensino superior foi outorgado para uma fundação. Então, assim, professor, saúde, educação, moradia, através de uma fundação, é através do Estado, é através. Não dá para saber. Vai ter um planejamento administrativo, isso é criação de políticas públicas. Aí, na criação da política pública, você averigua qual é a melhor forma jurídica para criar aquilo que o Estado está precisando, ok? Não dá para vocês quererem saber que uma autarquia é para isso e a fundação é para aquilo e a empresa pública é para aquilo outro. Não queiram pensar nesse desempenho, vocês vão ficar malucos, tá? É bom saber o que é uma autarquia, quais são as características de uma autarquia. Aí, se eu mostrar para vocês, pessoal, olha essa entidade aqui, ela foi criada por lei, ela tem isso, seu patrimônio é assim, isso aí são características de uma autarquia, tá? Mas não dá para saber, um hospital é o quê, professor? Depende, né? Pode ser uma autarquia, pode ser um órgão do Estado, pode ser uma sociedade de economia mista. Não dá para saber que hospital sempre vai ser uma figura jurídica dessa, ok? Continuando. Então, a descentralização. Ou o Estado cria uma pessoa jurídica e outorga para ela os poderes, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, ou ele delega para um particular, através de um contrato, tá bom? Por exemplo, saúde. Às vezes o Estado não tem dinheiro suficiente para fazer exame, aí ele transfere para algum laboratório, por um contrato, o poder de fazer exame e ressarce o particular. Você já deve ter ouvido falar, né? A mulher precisa fazer uma mamografia, aí vai lá no posto de saúde ou na UPA, a UPA faz o atendimento lá médico e a médica vai dizer, você precisa fazer uma mamografia. O município não tem mamógrafo. Vá na clínica A, B, C, D ou E, que elas são conveniadas, como colocou a Jordânia, são conveniadas com o município. A pessoa vai lá com essa receita sem problemas, Rael. Vai com essa receita lá nessa clínica, numa dessas clínicas que ela vai indicar, tá bom? Ela vai ser atendida, não vai pagar nada pelo SUS e a clínica vai mandar através de um sistema dizer, eu atendi essa pessoa, me pague tanto. Ele já tem um contrato, um convênio, colocando qual o valor por atendimento, por exame, etc. Ok? Podemos passar esse passo, entender então que se o Estado ou ele presta diretamente o serviço, ou ele outorga para uma entidade que ele cria, ou ele entrega para um particular. Ok? Não confundam centralização, administração direta, administração indireta, descentralização. Vamos agora o conceito de desconcentração. Estava tão ruim a rede que eu passei na primeira aula por ele correndo. A desconcentração, pessoal, é diferente. A desconcentração, ela ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Então, pensem na união. Eu vou desconcentrar o poder. Aí eu crio lá o Ministério da Fazenda. Desconcentrar é criar órgãos. Aí dentro do Ministério da Fazenda eu crio a Secretaria da Receita Federal, o Banco Central, Secretaria da Receita Federal. Dentro da Secretaria da Receita Federal, eu crio a Secretaria da Receita Federal que trabalha com IPI, a Receita Federal que trabalha com imposto de
importação, outro com imposto de exportação, outro de imposto de renda, outro só com fiscalização, outro só com atendimento, ou seja, são vários subórgãos dentro da Receita Federal que está vinculado ao Ministério da Fazenda, Economia, ok? Ok? Então, isso é a desconcentração, tá? Então, é a divisão interna dentro de uma mesma pessoa jurídica. Cuidado, pessoal. Não confundam desconcentração com descentralização. Porque a descentralização, ou o Estado cria uma nova pessoa jurídica, ou ele contrata um particular, que um particular também é uma pessoa jurídica. Na desconcentração, não. Na desconcentração, ele divide o poder internamente. Tá bom? Por exemplo, ensino. A União descentralizou o ensino criando a UFC, ok? A UFC desconcentrou sua atividade de ensino na reitoria, departamento de direito público, departamento de contabilidade, faculdade de medicina, biblioteca, prefeitura, ou seja, dentro da pessoa jurídica UFC foi todo dividido as atribuições. Entenderam? Eu não estou criando outras pessoas jurídicas. Reitoria não é pessoa jurídica, departamento não é pessoa jurídica, biblioteca não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a UFC. Voltando, a desconcentração ocorre tanto dentro da administração direta como dentro da administração indireta. Ok? Existe no município, no distrito, dentro de uma autonomia mista, dentro de uma empresa pública. Deu para entender isso? Desconcentração? O áudio travou um pouco no final. Desculpe, não ouvi bem. Enfim. Características comuns. Ah, minha conexão caiu um pouco, mas agora está dando para ouvir. Agora está dando para ouvir. Agora tá Tá dando. sim, professor. Tá, então, o que eu estava falando era que as entidades. Só um minuto. Desculpe, meus amigos, é porque eu estava esperando uma pessoa para assinar um documento, eu só fiz assinar. Mas eu estava falando para vocês aqui que a criação de órgãos, tá? Ela ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? Isso é a desconcentração. Não confundam a desconcentração com a descentralização. Eu falei que a desconcentração existe tanto na administração direta como na administração indireta, tá bom? Então, esses conceitos vocês vão aprendendo mais no decorrer das apresentações, mas é bom pegar um livro, é bom dar uma lida, é bom pegar reler com calma depois a apostila, tá? E resolver questão, tá certo? Em breve nós teremos aulas de resolução de questão. Criação de entidades da administração indireta. Bem, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, coloca: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo na lei complementar. Esse artigo aqui foi objeto de
ação no Supremo Tribunal Federal e a Fundação, o Supremo deu um nó danado na cabeça das pessoas e eu vou tentar consertar esse nó aqui para vocês, tá? Primeiramente, a gente tem que saber a diferença da criação de uma entidade por lei e a autorização para a criação por lei. Criação e autorização, tá? Ele coloca aqui, ó, somente lei específica poderá criar, somente lei específica poderá autorizar. Então, quando você cria por uma lei, você já traz toda a estruturação jurídica de uma pessoa jurídica. Então, se você pensar numa autarquia, pense na UFC, Universidade Federal do Ceará. A lei que criou a UFC, ela diz o seguinte: fica criada a Universidade Federal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará fará o ensino superior. O patrimônio da UFC é composto do terreno na rua tal, na rua tal, na rua tal, porque é dado doação, doado um patrimônio da União, que foi que criou a UFC, para que ela possa desempenhar suas atividades. São órgãos da UFC, reitoria, departamento, biblioteca, aí vai colocando lá vários órgãos. Compete à reitoria isso, compete ao parlamento, a ABCDE, compete, são cargos, professor, técnico e tal. Ou seja, a lei, ela traz toda a estrutura jurídica, quando ela cria uma autarquia, ela traz toda essa estruturação jurídica. Então, lei que cria, traz estruturação jurídica. E a lei que autoriza, professor? A lei que autoriza, ela tem só um artigo. Por exemplo, digamos que o município de Fortaleza queira criar uma empresa pública para asfaltar as ruas. Ele não quer criar um órgão, ele quer criar uma empresa pública. Uma coisa é criar um órgão, tá? Uma coisa é criar um órgão. Cria lá dentro da Secretaria de Infraestrutura um órgão só para fazer asfalto, certo? Desconcentração. Mas digamos que ele quer, enfim, criar uma outra pessoa jurídica e outorgar para ela a função de asfaltar as ruas, de produzir o asfalto e etc. Nesse caso, a empresa, como é que ela vai ser criada, professor? Ela vai ser primeiro autorizada por lei. Como é que vai ser essa lei? A lei vai ter só um artigo. Fica autorizada a criação de uma empresa pública municipal que asfaltará, produzirá asfalto e implementará nas ruas e rodovias e avenidas do município a colocação desse asfalto. Então, a lei só vai ter um artigo. Quer dizer, professor, que essa lei só vai ter esse um artigo? Como é que ela vai ser criada, essa empresa? Bem, ela vai ser criada depois. Como é que você cria uma empresa privada, pessoal? Você não faz um regimento e leva no cartório, faz lá um estatuto, né? Algumas você tem que levar na junta comercial, não é isso? Ok? Reconhece firma e tal, registra e depois leva na junta comercial. Então é assim que ela é criada. Tá? A lei só faz autorizar, mas a criação é um registro no cartório. Tá bom? Ok? Então há uma diferença entre criação por lei e autorização por lei. Na criação por lei há toda a estruturação jurídica. Na autorização por lei é só fica autorizado. Aí depois, quando for ver essa questão de orçamento, tem orçamento para criar e tal, aí faz a criação em cartório e dá seguimento. Tá? Vou falar agora de características comuns das entidades, das 4 entidades da administração indireta, que é autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? A primeira característica comum, vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, ou seja, a gente vai ver isso quando for abordar servidor público, mas vocês sabem que a pessoa, eu não posso ser policial federal e policial militar, né? Você não pode ter 2 cargos técnicos. Você não pode ser promotor de justiça e procurador do trabalho. Você não pode ter 2 cargos técnicos. Você só pode ter 2 cargos públicos se for dor de professor, tá? E se não for dedicação exclusiva, por exemplo, eu posso ser professor da UFC e da UES. 2 cargos de profissional de saúde, tá bom? Médico municipal e médico da União, médico do Estado e médico do município, por aí vai, tá bom? Então, só cargo de professor e profissional de saúde que pode ter dubiedade. Os outros cargos técnicos, não. Ou um
técnico com um de professor. Eu sou auditor da Receita Federal e professor da UFC. Eu sou auditor da Cefaz e professor da UES, tá? Mas assim, manhã médico e qual é a outra? Não, não pode. Só pode ser dois se for um deles de professor ou dois de profissional de saúde. Manhã médico, tarde médico também, tá bom? Não pode ser procurador do estado ou advogado público e médico de um hospital, não pode, tá? Só vale dois cargos se for um técnico e outro de professor, magistério. Dois técnicos se for dois de professor ou dois de profissional de saúde. Tá bom? A gente vai ver isso mais na frente. Então, por exemplo, professor, quer dizer que eu posso ser bancário do Banco do Brasil e bancário da Caixa Econômica? Não, vai ter que escolher um, que são dois cargos técnicos, ok? Mas você pode ser bancário do Banco do Brasil e professor da UFC. Não tem problema, tá? Pode sim ser professor e médico. B, sujeição dos limites de remuneração, né? Está sujeito ao teto remuneratório. Os investimentos públicos, toda a questão orçamentária de autarquia e empresa pública faz parte da lei orçamentária do ente federal que ela está vinculada. Por exemplo, o orçamento da CAGES, que é uma sociedade de economia mista, está dentro do orçamento do estado do Ceará. Tá? O orçamento do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios, está dentro do orçamento da União. Tá? Pode cargo técnico e de professor. Não tem problema. Ok? Está sujeito ao controle legislativo, ok? Controle do Tribunal de Contas, então autarquia, empresa pública, está sujeito ao controle do Tribunal de Contas. Tem que fazer licitação, então na Petrobras vai ter que fazer licitação para comprar veículo, Caixa Econômica vai ter que fazer licitação para comprar papel, vai ter que fazer licitação para contratar um serviço de segurança e por aí vai, ok? Seus agentes estão sujeitos, na verdade, não é só improbidade administrativa. Todos os seus agentes são equiparados à figura de servidor público para fins penais. Quando o Código Penal fala em servidor público, todos os agentes dessas quatro entidades, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação e autarquia, são equiparados a servidores públicos. Quer dizer, professor, são equiparados, mas eles não são servidores públicos? Nem todos. Onde é que estão os servidores públicos? Os servidores públicos, meus amigos, estão nas pessoas jurídicas de direito público. Então, quando eu falar aqui de entidades que são pessoas jurídicas de direito público, quem trabalha lá é servidor público. Nas pessoas jurídicas de direito privado, quem trabalha lá é empregado público. Tá? Então, vamos ver aqui, vocês vão me responder. Autarquia, conceito, características, não quero nem colocar muito conceito, mas a autarquia é uma entidade criada por lei. Se é criada por lei, pessoal, ela tem toda a estruturação jurídica nessa lei, tá? É uma pessoa jurídica de direito público, tá lá naquele artigo 41 do Código Civil, tá? Pessoa jurídica de direito público, União, Estado, Distrito Federal, municípios e autarquia. Então, é uma pessoa jurídica de direito público, tá? Seus agentes são servidores públicos. Quem trabalha em autarquia, eu sou servidor público, tá certo? O patrimônio de uma autarquia, eu coloquei como observação, ele decorre da transferência do ente que a criou. Também já falei isso. Dei exemplos aí de autarquias, Banco Central, INCRA, INSS, Comissão de Valores Mobiliários, IBAMA, os conselhos regionais, né? Tudo isso são autarquias, ok? Coloquei mais outras características, que é mais processuais. Ó. As autarquias gozam de privilégios processuais, que é prazos mais elásticos para recorrer e para contestar em relação a uma pessoa comum. As dívidas vão prescrever em 5 anos, né? Vão ter imunidade tributária recíproca. A imunidade tributária recíproca, pessoal, é a imunidade que tem os entes
da federação. Por exemplo, o município não arrecada IPTU, será que essa renda que ele aufere ao arrecadar o IPTU vai fazer com que ele pague imposto de renda? Não. Então, ele é isento de pagar imposto de renda. Assim como o terreno da Receita Federal, lá na Barão de Aracati, não paga IPTU. Então, os entes da União, Estado, Distrito Federal e municípios são imunes à tributação uns dos outros. Essa imunidade também é passada para as autarquias, tá bom? Então, a UFC não paga IPTU, tá? Se a UFC cobrar uma taxa para fazer uma análise de um diploma do exterior, reconhecer esse diploma, não vai pagar imposto de renda. E por aí vai. Agências reguladoras, pessoal. As agências reguladoras são autarquias. Só que elas são autarquias que elas têm um regime especial. Por quê? Porque quando você cria uma autarquia, ela vai ter geralmente ela vai prestar um serviço público. A UFC presta serviço de educação, o IBAMA, né, vai fazer a fiscalização e proteção do meio ambiente, sei lá, o INSS vai regular do serviço público referente à questão da previdência social e por aí vai, tá bom? Só que as agências reguladoras, apesar de também serem as autarquias, o serviço dela é mais um serviço regulatório. E como é um serviço regulatório, ela vai ter um amplo poder normativo para regular as questões técnicas. Então, quando ela é criada por uma lei, né, a lei vai dar esse poder para que ela faça essa regulamentação. Porque já pensou, pessoal? Vamos pensar aqui na Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, né? A gente não tem uma rede 3G, 4G, 5G, antena que faz questão de internet, antena de telefonia, antena de TV, antena de rádio. Mas a frequência tem que ser gigahertz, a altura da onda do rádio só pode até tal altura para não se comunicar com o rádio frequência do aeroporto. Isso é uma questão técnica, meus amigos. Não tem por que o Poder Legislativo estar criando lei para dizer que a radiofrequência disso é dessa maneira. Enfim, não sei nem explicar porque é tão técnico assim. Ou seja, é feita uma resolução da Anatel, ANEEL e por aí vai, tratando dessas questões que são técnicas. Ok? Então, o poder dela é regulatório e normativo. Ok? A UFC tem poder normativo? Tem, mas ele não é para regulamentar o ensino, é para regulamentar as atribuições da própria universidade. Mas ela não vai regulamentar o ensino como um todo no estado do Ceará. Quem faz isso é o MEC. O MEC regulamenta o ensino para o país inteiro. Ok? Mas as agências reguladoras são equiparadas a uma autarquia. Você quer fazer um concurso para Anatel, ANEEL, Ancine, Anvisa, é um concurso para uma autarquia, um concurso público para uma pessoa jurídica de direito público. Pois não, Paulo? Professor, esses atos normativos da Anatel, por exemplo, seriam atos normativos primários ou secundários? Bem, aí depende da classificação que você queira colocar. Se você pensar que ato normativo primário é lei, né? Então depende da configuração jurídica, mas é como se fosse um ato normativo primário mesmo, tá? Porque vai ter uma lei genérica, muito genérica, a lei que dá poder para a Anatel regulamentar um assunto e ela do nada vai tratar de, por exemplo, vou colocar aqui energia elétrica. Eu lembro que há 5, 10 anos atrás, a ANEEL regulamentou para fins de segurança como seriam essas caixas de energia na casa das pessoas. Então, estava tendo muito choque, estava tendo vazamento de energia e tal. Eles fizeram a resolução dizendo o seguinte: as caixas de energia de recepção do poste para a unidade habitacional deverão ser de plástico no formato tal. Ou seja, do nada não, foi a partir de
de constatação empírica. Eles criaram uma resolução. Então, é como se fosse um ato normativo primário aí, ok? Mas tem que estar baseado na lei que dá poder para a ANEEL fazer esse ato. Tá? Continuando. Então, viram que era autarquia. Aqui, pessoal, vai começar a complicação. Por quê? Então, a autarquia presta um serviço público, professor, é criada por lei, tem personalidade jurídica de direito público, e as fundações? Bem, a fundação, só do ponto de vista conceitual, eu posso fazer aqui, falar um pouco do que diz o Código Civil. A fundação é a entidade com personificação de um patrimônio, que é atribuído a uma finalidade não lucrativa de cunho social, educação, saúde, assistência social, pesquisa, proteção ao meio ambiente, cultura, desporto, dentre outras questões, tá? Mas isso não impede de que uma autarquia também faça isso, né? O UFC tem cunho social, presta serviço de educação. Então, é meio confuso essas questões conceituais, tá? Não tem porque, eu vou querer constituir um altar. Sei lá, o Brasil vai se preparar para uma Olimpíada. Eu quero que esteja na ponta do esporte tal. Eu vou criar, então, a empresa de desenvolvimento do desporto. Pode criar uma empresa pública, pode criar uma fundação pública, como pode criar uma autarquia para prestar esse serviço. Entendeu? É isso que eu estou querendo falar para vocês, que é confuso você querer, por uma atividade, pensar qual é a melhor forma jurídica, que não existe isso. É o planejamento que vai fazer com que chegue a isso. Mas as fundações. A fundação, pessoal, qual é a natureza jurídica dela? Bem, a natureza jurídica dela pode ser direito público ou direito privado. Como assim, professor? Explique melhor isso. Bem, uma fundação terá natureza jurídica de direito público se ela for criada por lei. Uma fundação, por outro lado, terá natureza jurídica de direito privado se ela for autorizada por lei. Então, criada por lei, já expliquei a diferença de criação para autorização. Criada por lei, tem toda a estruturação jurídica, etc, etc. Autorizada por lei é aquela lei que só tem um artigo dizendo que fica autorizada. Então, você vai ter que ver como é que foi feito esse procedimento. FUNAI, para os seus exemplos aí. FUNAI, FUNASA, IBGE, CNPq, todas essas aí foram criadas por lei. Então, elas têm personalidade jurídica de direito público. É igual a autarquia. Alguns chamam de fundação autárquica. Tá? Aí, tudo que eu expliquei para a autarquia vale para uma fundação autárquica, fundação de direito público. Seus agentes são servidores públicos, tem que fazer... está sujeito a prazo processual, tem imunidade tributária, tudo isso que eu abordei para a autarquia vale para a fundação pública que seja criada por lei. E se for uma fundação autorizada por lei, professor? Aí, a fundação autorizada por lei, ela, enfim, vou dar um exemplo, a FCPC, que é uma fundação vinculada ao UFC, Fundação Cearense de Pesquisa, esqueci o nome, de produção em pesquisa, um negócio assim, que é lá no Centro de Humanidades, né? É uma fundação pública, criada pela UFC, mas ela tem personalidade jurídica de direito privado, porque ela foi somente autorizada por lei. Tem uma lei federal lá que autorizou a Universidade Federal do Ceará a criar uma fundação. Ela criou uma fundação só para, enfim, faz alguns projetos específicos dentro da UFC. Ok? E para terminar, empresa pública e sociedade de economia mista. Na verdade, não tem... Eu queria só ler primeiro aqui esse artigo da Constituição. Que diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional, relevante e interesse coletivo. Ou seja, o Estado não foi criado para criar empresas, pessoal. Ele não explora a atividade econômica. Ele só vai explorar a atividade econômica se for para a questão de segurança nacional, ou fazer uma empresa que vai construir tanque de guerra, avião de guerra, armamento, munição, colete, ou seja, questões de segurança, tá? Até segurança da informação, né? Pode até ser. Ou relevante interesse coletivo. É de relevante interesse coletivo uma empresa que trate de asfaltar ruas, uma construtora, né, para fazer estradas, uma empresa que faça correios, né, postagem, enfim, qualquer questão que é de interesse coletivo. Não pode ter uma empresa pública de games. Não pode ter uma empresa pública de fabricação de cerveja. Não pode ter uma empresa pública de, sei lá, coisas que não sejam de interesse coletivo. Ok? Primeira coisa que vocês têm que saber. Outra coisa, deem uma olhada em casa na lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade Economia Mista, Estatuto das Estatais, que coloca, né? Dê uma olhada nessa legislação. Mas, enfim, o Estatuto das Estatais vai tirar muitas dúvidas acerca desses institutos. E eu queria... Depois eu posso abordar essa lei aqui com mais propriedade. Tá bom? Mas eu queria falar para vocês que nem todas as empresas públicas e a sociedade economia mista, elas desempenham atividades econômicas, tá? Para oferir lucro, etc. Coloquei aqui o exemplo de duas empresas, que é a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar, a EBSER, e a Empresa de Pesquisa Energética e a Companhia de Energia e Tráfego. Essas aí não foram criadas são empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas não foram criadas assim para oferir lucro. A EBSER, ela faz gestão de hospital. Se você for no hospital da UFC, olha que coisa confusa. A União, através da descentralização, criou a autarquia UFC. A UFC tem o seu hospital, o Hospital Universidade Walter Cantídio. A UFC outorgou a gestão do hospital para a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública. Ok? Então, olha como é misturada aí as técnicas administrativas, né? Tem empresas que fazem pesquisa energética e não são criadas para desenvolver atividade econômica, mais pesquisa e por aí vai. Tá? Mas, a priori, empresa pública e sociedade de economia mista é para desempenhar atividade econômica, a priori. Qual a diferença de uma para outra, professor? Bem, a diferença é mais com algumas características, tá? Uma autarquia pode criar empresa pública? Não. Não. Só quem pode criar empresa pública é um ente político, União, Estado, Distrito Federal, município. Tá bom? Uma autarquia pode criar na verdade, ela nem cria, né? Pode ter uma autarquia vinculada a uma empresa, pode ter uma empresa pública vinculada, desculpe, pode ter uma fundação pública vinculada a uma autarquia. Só isso. Qual a diferença de sociedade e economia mista para empresa pública? Eu deixei aí em negrito. Vou primeiro ler o conceito de empresa pública, tá? Aí depois a gente vê a diferença para a sociedade e economia mista. Empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, instituída pelo poder público sob qualquer forma jurídica, SA, limitada, anônima, etc., mediante autorização, então não é criada por lei, ela é instituída mediante autorização de lei, tendo como objeto a exploração da atividade econômica ou a prestação de serviço público, mas é sobretudo a exploração da atividade econômica, né? Seu capital pertence à pessoa política instituidora, então, se é instituída pelo município, o capital pertence ao município.
admitindo-se, desde que essa mantenha um controle societário, desde que o município mantenha um controle societário, a participação de outras pessoas políticas. Então, pode criar essa empresa de asfalto do município, pode ser uma empresa pública. A maior parte do capital é do município de Fortaleza, mas a União pode ter parte dessas ações, o Estado do Ceará pode ter parte dessas ações, para que, sei lá, pense em asfaltar rodovias federais dentro do município de Fortaleza, que é a BR-116, rodovias estaduais dentro do município de Fortaleza, como é, por exemplo, a CE 040. Tá? A priori não cabe à União asfaltar essa rodovia, não cabe ao Estado também, poderia, então, a União e o Estado comprar parte dessa empresa que o município está criando para que possa, enfim, se beneficiar dessa atividade. Ok? Então, dê exemplo de empresa pública. Correios, Serpro, Caixa Econômica Federal. Qual a diferença da empresa pública para a sociedade de economia mista? São duas coisas só, pessoal. Ela é também uma pessoa jurídica de direito privado, a sociedade de economia mista, mas ela só é constituída sob a forma de SA. Então, Banco do Brasil SA, Petrobras SA, tá vendo? A Caixa Econômica, pessoal, é também SA, mas ela poderia ter outra forma, tá? Mas a sociedade de economia mista necessariamente é SA, tá bom? E o capital é público e privado. Controle acionário é público. Por exemplo, a CAGES é uma sociedade de economia mista, tá bom? CAGES é uma sociedade de economia mista. Capital público e privado. Só marcar aqui uma atividade. Estão me ouvindo? Tá falhando, professor. Que eu até para cancelar gravar de conexão. Professor, se o senhor desligar a sua câmera, o fluxo de dados fica melhor pelo Google Meet.